A noite de 24 de dezembro caía sobre São Paulo como um véu de veludo bordado a luzes. Na Avenida Paulista, o coração pulsante da metrópole, uma energia frenética e festiva contagiava o ar úmido da garoa fina. Milhares de pessoas se acotovelavam sob os guarda-chuvas. Um rio de rostos apressados, em meio às vitrines cintilantes e às decorações natalinas que transformavam os arranha-céus em gigantescos pinheiros de concreto e neon. Para Arthur Montenegro, no entanto, aquele espetáculo de alegria era apenas ruído de fundo. Aos 40 anos, ele era o arquiteto e imperador de uma das maiores redes hoteleiras de luxo do Brasil, um homem cuja fortuna poderia comprar cidades, mas não conseguia preencher o silêncio monumental de sua mansão no Morumbi. Viúvo há 3 anos, desde que sua amada Clara partira, a vida de Arthur se tornara um exercício de controle e disciplina. Seus dias eram uma sucessão de reuniões, decisões de milhões de reais e voos em jatinhos particulares. Ele havia construído um império sobre as cinzas de seu luto, mas vivia como um rei em um castelo vazio. Sua única luz, a âncora que o mantinha conectado à humanidade, era sua filha, Luísa. Com apenas 6 anos, a menina possuía uma sabedoria e uma empatia que desafiavam sua idade. Seus olhos, da mesma cor do céu de brigadeiro, eram a herança mais preciosa de sua mãe. E neles, Arthur via o reflexo de tudo o que havia perdido e de tudo o que ainda precisava proteger. Naquela noite, eles voltavam da tradicional missa de Natal na Catedral da Sé. Arthur dispensara o motorista buscando um raro momento de normalidade ao lado da filha. Enquanto caminhavam pela calçada molhada, Luísa saltitava, apontando para cada anjo iluminado, cada Papai Noel inflável, com um entusiasmo que aquecia o coração de Arthur, ao mesmo tempo que o entristecia. Ele podia dar a ela o mundo em presentes, mas sentia que falhava em lhe dar o essencial. Uma família completa, um lar preenchido por risadas em vez de ecos. Papai, você acha que a mamãe está vendo as luzes lá do céu? Perguntou Luísa, sua pequena mão apertando a dele. Arthur engoliu o nó que se formou em sua garganta. Tenho certeza que sim, meu amor, e ela deve estar achando a coisa mais linda, principalmente por ver você tão feliz. Eu sinto falta dela, a menina sussurrou, e a simplicidade daquelas palavras atingiu Arthur com a força de uma onda. Ele se ajoelhou na calçada movimentada, ignorando os olhares curiosos, e abraçou sua filha. Eu também, meu anjo. Todos os dias. Foi nesse momento de vulnerabilidade, enquanto o mundo corria ao redor deles, que um som delicado e quase imperceptível cortou a cacofonia da avenida. Era uma melodia suave, uma canção de ninar antiga, cantada em um sussurro melancólico. Não era a voz de um artista de rua buscando moedas, mas algo mais íntimo, quase um segredo compartilhado com a noite. Luísa, com sua audição infantil apurada, foi a primeira a notar. Papai, que música bonita, disse ela, soltando-se do abraço e virando a cabeça na direção do som. Seus olhos curiosos buscaram a origem da melodia e pousaram em um dos bancos de concreto do canteiro central, parcialmente escondido pela folhagem de uma pequena árvore. Ali, encolhida sob uma manta puída e alguns pedaços de papelão que pouco a protegiam da garoa, estava uma mulher. Sua figura era frágil, quase se fundindo à penumbra da noite. Ela não pedia nada, não olhava para ninguém, apenas cantava baixinho para si mesma, uma canção que parecia ser sua única posse. Arthur sentiu um impulso inicial de proteção, de afastar Luísa daquela cena de desamparo. A realidade da rua era dura demais, e ele sempre fizera de tudo para blindar sua filha. Mas Luísa, movida por uma força que ele não compreendia, deu um passo à frente. Papai, vamos lá ver. A voz dela é de anjo. Relutante, Arthur a seguiu. À medida que se aproximavam, a melodia se tornava mais clara, e uma sensação estranha, uma familiaridade fantasmagórica, começou a percorrer sua espinha. Ele conhecia aquela canção. Era uma cantiga de ninar que sua própria avó cantava. Chegando perto do banco, Luísa parou a uma distância respeitosa e disse com sua voz doce e clara: Moça, sua música é muito bonita. Qual o nome dela? A mulher parou de cantar abruptamente,
como se tivesse sido despertada de um sonho. Ela se encolheu ainda mais, puxando a manta sobre o rosto, assustada pela atenção inesperada. Não precisa ter medo, continuou Luísa, com uma calma que surpreendeu Arthur. Meu nome é Luísa, e esse é meu pai, Arthur. A mulher permaneceu em silêncio, imóvel. Arthur estava prestes a pegar a mão de Luísa e se desculpar pelo incômodo, quando a mulher, lentamente, abaixou a manta. E então, o tempo parou. O barulho da Avenida Paulista desapareceu. As luzes de Natal se tornaram um borrão indistinto. Sob a luz amarelada de um poste, um rosto emergiu das sombras. Estava mais magro, marcado pelo cansaço e pela tristeza, mas era inconfundível. As maçãs do rosto, a curva suave do queixo e, acima de tudo, os olhos. Aqueles olhos castanhos, profundos como a terra, que por anos haviam sido o refúgio e o lar de Arthur. Era Carolina Oliveira, o amor de sua vida. A mulher que ele iria desposar 15 anos antes. A mulher que havia desaparecido sem deixar vestígios na noite anterior ao casamento, levando consigo seu coração e todas as suas certezas. O choque foi tão violento que Arthur sentiu o ar faltar em seus pulmões. Sua mente, sempre tão lógica e controlada, se recusava a processar a imagem à sua frente. Carolina, a mulher vibrante e cheia de sonhos que ele conhecera, estava ali, em situação de rua, frágil e perdida. Os olhos de Carolina encontraram os dele. E por um segundo, o universo inteiro pareceu prender a respiração. Neles, Arthur viu um turbilhão de emoções. Primeiro, um lampejo de reconhecimento que o aqueceu por dentro. Depois, um pânico avassalador, seguido por uma vergonha tão profunda que a fez desviar o olhar, como se quisesse que o chão a engolisse. Ela se levantou de um salto, desajeitada, suas poucas posses caindo no chão molhado. O instinto de fuga, a força que a guiara por tanto tempo, tomou conta dela. Ela precisava correr, desaparecer de novo na multidão antes que aquele fantasma do passado a destruísse completamente. Mas então, algo milagroso aconteceu. Luísa, sem entender a história complexa que se desenrolava, viu apenas uma mulher assustada e com frio. Com a pureza que só as crianças possuem, ela se aproximou, tirou o cachecol rosa-choque que ganhara de presente e o estendeu para Carolina. Toma, moça. Você está tremendo. Esse vai te esquentar. O gesto simples e genuíno paralisou Carolina. Ela olhou para a pequena mão estendida, para o rosto angelical da menina, e algo dentro dela, uma muralha de dor construída ao longo de anos, começou a ruir. Com as mãos trêmulas, ela aceitou o cachecol, seus dedos roçando os de Luísa. Obrigada saiu de seus lábios, um sussurro rouco e frágil. Nesse exato instante, um segurança de um dos edifícios comerciais próximos se aproximou. Era um homem alto, de expressão severa, claramente com a intenção de mandar Carolina sair dali e não incomodar os passantes. Senhora, por favor, circule. Não pode ficar aqui, disse ele, a voz firme e impessoal. Arthur sentiu uma onda de raiva. Ele deu um passo à frente, pronto para usar seu nome, seu poder, para esmagar aquele homem com a arrogância que o dinheiro permitia. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, a pequena Luísa se virou para o segurança. Moço, não briga com ela, disse a voz cheia de uma autoridade inesperada. Ela é minha nova amiga e está com frio. E o Papai Noel não gosta quando as pessoas são más na noite de Natal. O segurança, pego de surpresa, piscou. Seu olhar passou da menina para Arthur e depois para Carolina, que segurava o cachecol rosa como se fosse um tesouro. A rigidez em seu rosto se dissolveu. Um traço de cansaço, talvez até de humanidade, apareceu em seus olhos. Ele olhou para Luísa por um longo momento e então um leve sorriso tocou seus lábios. Você está certa, mocinha. Me desculpe. Ele fez um breve aceno de cabeça. Feliz Natal para vocês. E para o espanto de Arthur, ele se virou e foi embora, deixando-os em paz. Foi um pequeno milagre na Paulista, uma vitória da inocência sobre as regras frias da cidade. Carolina observava a cena, atônita. A coragem daquela menina a desarmou completamente. O terror em seus olhos deu lugar a uma vulnerabilidade
que partiu o coração de Arthur. Você está com fome? Perguntou Luísa, aproximando-se ainda mais. Carolina hesitou, a vergonha lutando contra a necessidade. Finalmente, ela assentiu, quase imperceptivelmente. Eu não como desde ontem, ela sussurrou, a voz embargada. As palavras pairaram no ar frio, e os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Ela se virou para o pai, e seu olhar não era de súplica, mas de certeza. Ela não estava pedindo, estava confiando. Ela sabia que seu pai, seu herói, faria a coisa certa. E nesse momento, o conflito dentro de Arthur se resolveu. Todas as dúvidas, toda a dor do passado, toda a raiva pelo abandono se tornaram secundárias. Diante dele não estava apenas a mulher que partira seu coração, mas um ser humano precisando de ajuda. E mais importante, sua filha o observava, esperando que ele fosse o homem que ela acreditava que ele era. Deixar Carolina ali seria abandonar uma parte de si mesmo, mas pior, seria destruir a fé de Luísa na bondade do mundo. Nós vamos te levar para casa, disse Arthur, a voz mais firme do que ele se sentia. Você vai tomar um banho quente e vai cear conosco. Carolina balançou a cabeça, o pânico voltando. Não, eu não posso, eu não devo... Você não tem escolha. Ele a interrompeu, a autoridade natural em sua voz suavizada por uma compaixão recém-descoberta. Não nesta noite. A decisão estava tomada, mas a logística era um problema. Seu carro estava na garagem do prédio da empresa, a quilômetros dali, e seu motorista de folga. Conseguir um táxi na Avenida Paulista, na véspera de Natal, era uma tarefa quase impossível. O rio de carros amarelos passava lotado, indiferente. Arthur sentiu um pingo de desespero. O momento, tão carregado de significado, corria o risco de se dissolver na frustração urbana. E então, um segundo milagre aconteceu. Como se saído de um filme antigo, um táxi preto, um modelo clássico impecavelmente conservado, parou suavemente no meio-fio, bem à frente deles. A luz verde de livre brilhava como uma promessa. A janela do motorista desceu, revelando o rosto de um senhor de cabelos brancos e sorriso gentil. Boa noite, indo para casa? Ele perguntou, a voz calma e acolhedora. Eu já estava encerrando a noite, mas senti que deveria fazer uma última corrida. Parece que era para vocês. Arthur ficou sem palavras. O motorista desceu do carro, abriu a porta traseira com uma cortesia de outra época e, vendo a fragilidade de Carolina, ajudou-a a se sentar no banco de couro macio com um respeito que ela não sentia há anos. Luísa entrou logo depois, sentando-se ao lado de Carolina e instintivamente pegando sua mão fria. Arthur deu o endereço de sua mansão e sentou-se no banco da frente, o coração batendo descompassado. O táxi se afastou da agitação da Paulista, deslizando silenciosamente pelas ruas, em direção à tranquilidade arborizada do Morumbi. Dentro do carro, ninguém dizia uma palavra. O silêncio era denso, preenchido por 15 anos de história, dor e perguntas. Arthur olhava pelo retrovisor, vendo o reflexo das duas figuras no banco de trás. Sua filha, a personificação de seu presente, segurando a mão da mulher que representava seu passado despedaçado. Ele não fazia ideia do que o futuro reservava, que verdades e perigos estavam prestes a invadir sua vida ordenada. Mas, pela primeira vez em muito tempo, em meio ao caos de emoções, ele sentiu algo além do luto e da solidão. Sentiu o fio frágil e incerto da esperança. A noite de Natal ainda não havia acabado, e um novo capítulo de sua vida estava, inegavelmente, apenas começando. Com prazer. Mergulhei nos detalhes e emoções daquela noite transformadora para expandir o segundo capítulo, criando uma narrativa cheia de momentos marcantes e resoluções milagrosas, mantendo um tom sensível e esperançoso. Capítulo 2. A verdade guardada em um coração silencioso. A viagem da efervescente Avenida Paulista para a reclusa tranquilidade do Morumbi foi uma travessia entre mundos. Dentro do táxi, o silêncio era uma entidade viva, preenchida pelas batidas de 3 corações em ritmos completamente diferentes. Luísa, com a serenidade dos justos, adormeceu, sua cabeça repousando suavemente no ombro de Carolina,
a mãozinha ainda entrelaçada na dela. Para a menina, a noite havia sido uma aventura com um final feliz. Uma amiga fora resgatada do frio. Para Arthur, cada segundo era uma tortura de memórias e incertezas. Ele observava pelo retrovisor o rosto de Carolina iluminado intermitentemente pelas luzes da cidade e tentava reconciliar a mulher ao lado de sua filha com a jovem vibrante que assombrava seus sonhos há 15 anos. Para Carolina, a jornada era a mais aterrorizante de todas. Cada quilômetro que a afastava da rua a empurrava para mais perto de um passado que ela lutara com todas as forças para enterrar. O carro luxuoso, o cheiro de couro, o silêncio educado do motorista. Tudo era um lembrete gritante do abismo que agora a separava do mundo de Arthur. O pânico subia por sua garganta, um desejo primitivo de abrir a porta e correr, de voltar para a invisibilidade familiar das sombras. Mas o peso quente da cabeça de Luísa em seu ombro e o toque de seus pequenos dedos a mantinham ancorada, uma pequena corrente de confiança em um oceano de medo. Quando o táxi parou diante dos imponentes portões de ferro da mansão Montenegro, Carolina sentiu o ar lhe faltar. A estrutura, uma obra-prima da arquitetura moderna com vidro, pedra e jardins meticulosamente cuidados, não parecia um lar, mas uma fortaleza, projetada para manter o mundo do lado de fora. Um mundo ao qual ela agora pertencia. Arthur agradeceu ao motorista que, com um último sorriso enigmático, disse: "Que Deus abençoe esta noite. Algumas viagens valem mais que o dinheiro." E partiu, deixando-os no silêncio opressor da propriedade. Assim que Arthur abriu a porta maciça de madeira, uma lufada de ar quente e perfumado com o aroma de pinho e canela os envolveu. Do interior da casa, uma figura calorosa surgiu, uma senhora de cabelos brancos presos em um coque impecável e um avental engomado. Era Dona Elvira, a governanta que estava com a família Montenegro há mais de 40 anos. Ela vira Arthur nascer, o consolara na adolescência e chorara silenciosamente ao seu lado no funeral de Clara. Seus olhos experientes registraram a cena em um instante. O patrão, com uma expressão indecifrável, a pequena Luísa sonolenta e, entre eles, a figura frágil e deslocada de Carolina. Não houve perguntas nem olhares de julgamento, apenas um reconhecimento chocado e uma onda de compaixão que suavizou suas feições. "Senhor Arthur." "Menina Luísa", disse ela com a voz aveludada, antes de seus olhos se fixarem em Carolina. "Boa noite, minha senhora. A casa está pronta para recebê-la." A forma como ela disse "minha senhora", com um respeito natural e sem condescendência, foi o primeiro pequeno milagre daquela noite. Não era o tratamento dado a uma estranha, mas a alguém que pertencia àquele lugar. Dona Elvira se aproximou e, em vez de esperar ordens, tocou gentilmente o braço de Carolina. "A senhora deve estar exausta e com frio. Preparei um banho quente. Venha comigo, vou lhe mostrar o caminho." Carolina, incapaz de formular uma resposta, apenas assentiu. Seguiu a governanta por corredores amplos e silenciosos, passando por obras de arte que valiam mais do que ela ganhara em toda a sua vida. O quarto de hóspedes era maior que o apartamento onde morara em sua última tentativa de uma vida normal. A banheira de imersão, do tamanho de um pequeno barco, já estava cheia de água fumegante e sais de banho. Dona Elvira apontou para uma poltrona onde um conjunto de roupas estava cuidadosamente dobrado. "O senhor Arthur pediu que eu separasse algo. Espero que sirva e que seja do seu agrado." E com um sorriso maternal, ela se retirou, fechando a porta suavemente. O banho foi um ritual de purificação. Enquanto a água quente dissolvia a sujeira e o frio de semanas, Carolina sentia como se estivesse lavando também as camadas de medo e desesperança. As lágrimas, que ela segurara com tanta força, finalmente vieram, misturando-se à água, silenciosas e libertadoras. Quando saiu enrolada em uma toalha felpuda que parecia uma nuvem, ela olhou para as roupas. Não eram peças de grife ou algo da falecida esposa de Arthur, o que teria sido insuportavelmente doloroso. Eram roupas simples e elegantes, uma calça de linho confortável e uma blusa de seda macia de cor creme. Ao lado,
Dona Elvira deixara um bilhete. Estas eram da mãe do Sr. Arthur. Ela sempre disse que cores claras trazem paz à alma. Acredito que servirão perfeitamente. O gesto tão pensado e delicado a emocionou profundamente. Vestir aquelas roupas não a fez sentir como uma intrusa, mas como alguém que estava sendo cuidada com uma dignidade que ela pensava ter perdido para sempre. Quando desceu, encontrou Arthur e Luísa na sala de jantar. A mesa, longa o suficiente para 20 pessoas, estava posta para 3. Luísa correu em sua direção e pegou sua mão. "Carolina, você está linda, parece uma princesa", exclamou, com uma sinceridade que dissipou qualquer constrangimento. Ela insistiu que Carolina se sentasse ao seu lado, na cabeceira oposta à de Arthur. O jantar foi uma provação silenciosa. Carolina, cujo estômago se desacostumara com refeições regulares, olhava para a comida farta com uma mistura de desejo e apreensão. Arthur, sentindo seu desconforto, fez um sinal discreto para Dona Elvira. Momentos depois, a governanta retornou com uma pequena tigela de porcelana fumegante e a colocou diante de Carolina. Era uma canja de galinha, simples, aromática e reconfortante. "Para aquecer a alma, minha querida", sussurrou Elvira. Aquele prato humilde, em meio à opulência da ceia de Natal, foi a coisa mais saborosa que Carolina provara em anos. Ajudou-a a relaxar, a sentir-se nutrida, não apenas no corpo, mas no espírito. Durante a refeição, Luísa foi a ponte que conectou as duas margens de silêncio. Ela contou sobre sua apresentação de Natal na escola, sobre o desejo de ganhar um telescópio para ver as estrelas que sua mãe tanto amava, e sobre sua teoria de que os anjos da guarda usavam a poeira das estrelas para fazer nevar no Brasil. Carolina ouvia, encantada, respondendo às perguntas da menina com uma suavidade que surpreendeu até a si mesma. Arthur observava a interação, o coração dividido entre a alegria de ver sua filha tão conectada e a dor de imaginar como teriam sido os últimos 15 anos se aquela cena fosse uma rotina em suas vidas. Após o jantar, Luísa os puxou pela mão até a sala de estar, onde uma árvore de Natal gigantesca tocava o teto de pé direito duplo. Era uma visão deslumbrante, adornada com centenas de luzes e ornamentos. A menina então correu até uma pequena caixa de veludo e de lá tirou um enfeite especial. Uma estrela de cristal simples que brilhava com as luzes da árvore. "É uma tradição da nossa família", disse ela, com a seriedade de quem anuncia um decreto real. Uma tradição que ela acabara de inventar. Todo mundo que passa o Natal aqui pela primeira vez tem que colocar uma estrela na árvore para trazer sorte para o ano novo. Ela estendeu a estrela para Carolina. Com o coração apertado, Carolina pegou o ornamento delicado. Luísa apontou para um galho vazio perto do topo. Ali, bem alto, para brilhar mais forte. Carolina ficou na ponta dos pés, mas não conseguiu alcançar. Arthur se aproximou por trás dela, sua presença alta e sólida envolvendo-a. Ele pegou sua mão que segurava a estrela e a guiou suavemente até o galho. Por um instante, seus dedos se tocaram. Uma corrente elétrica, uma memória de um toque que ambos conheciam tão bem, passou entre eles. Juntos, eles penduraram a estrela que girou lentamente, refletindo as luzes como 1000 pequenos diamantes. Naquele momento, sob o olhar satisfeito de Luísa, Carolina não era mais uma estranha. Ela tinha um lugar, ainda que temporário, naquela casa, naquela família. Mais tarde, quando Luísa já estava sonolenta, Carolina se ofereceu para colocá-la na cama. No quarto da menina, um universo de tons pastel e brinquedos, Luísa pediu que ela cantasse a música de Anjo da Avenida. Com a voz ainda um pouco fraca, mas agora clara e doce, Carolina cantou a velha canção de ninar. Arthur, parado no batente da porta, ouviu a melodia que o assombrara por anos, agora não como um eco de perda, mas como um fio de ouro, conectando seu passado ao seu presente. Ele viu Carolina ajeitar o cobertor sobre sua filha, o gesto tão natural e maternal que uma dor aguda e bela o atingiu. Quando Carolina saiu do quarto, encontrou-o esperando. O momento da verdade havia chegado. Eles desceram para a sala de estar,
onde apenas o crepitar do fogo na lareira quebrava o silêncio. Arthur serviu 2 xícaras de chá de camomila, uma escolha que dizia mais que qualquer palavra. O tempo para o vinho e as formalidades havia passado. Agora era tempo de calma e talvez de cura. Sentaram-se em poltronas opostas, a mesa de centro entre eles como um vasto oceano. Carolina, ele começou, mas as palavras morreram. 15 anos de perguntas se engarrafaram em sua garganta. Foi ela quem encontrou a força para começar. Arthur, eu preciso que você saiba. Eu nunca quis te magoar. Sua voz era um fio, mas carregada com o peso de 1 década e meia. E então a história veio. Não de uma vez, mas em fragmentos dolorosos. Ela falou sobre o bilhete que encontrara em seu apartamento na véspera do casamento. As palavras cruas e aterrorizantes ameaçando a vida de Arthur se ela não desaparecesse. Explicou por que suspeitara imediatamente de seu pai, Marcos Oliveira, um homem que ela amava, mas cujos negócios sempre foram envoltos em uma névoa de segredos e sócios de reputação duvidosa. Eu não podia arriscar, Arthur, disse ela, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu não podia ser a razão da sua morte. Eu te amava demais para isso. Ela descreveu a agonia daquela noite. O choro silencioso enquanto arrumava uma mala pequena, a sensação de amputação ao deixar para trás o anel de noivado na mesa de cabeceira, o olhar para o rosto adormecido dele, sabendo que seria a última vez. Arthur ouvia, paralisado, seu mundo virando de cabeça para baixo. A mulher que ele amaldiçoara por sua covardia era, na verdade, a mais corajosa que ele já conhecera. A raiva que ele nutrira por tanto tempo se dissolveu, substituída por um horror profundo. Carolina continuou, detalhando os anos de fuga, a constante sensação de ser observada, a paranoia que a impedia de fincar raízes, de fazer amigos. Houve momentos, ela confessou, em que eu consegui um pouco de paz. Em uma cidadezinha no interior de Minas, eu era apenas Ana, a professora. Eu amava dar aulas, amava as crianças. Por quase 2 anos, eu pensei que tinha conseguido. Pensei que eles tinham me esquecido. Sua voz falhou. Mas eles me encontraram. Cheguei em casa um dia e tudo estava revirado, uma nova ameaça pichada na parede. Tive que fugir de novo, apenas com a roupa do corpo. Ela contou como, exaurida e sem recursos, voltara para São Paulo, o último lugar onde se sentira em casa, na esperança de se perder na multidão. Mas a cidade era implacável. Sem documentos, sem referências, sem força, ela foi engolida pela rua, até restar apenas a mulher que cantava para si mesma em um banco, para não esquecer que um dia tivera uma voz. Quando ela terminou, o silêncio na sala era pesado, sagrado. Arthur se levantou, caminhou até ela e se ajoelhou à sua frente, ignorando a rigidez em seus joelhos. Ele pegou as mãos dela, marcadas por calos e pequenas cicatrizes, e as segurou com uma firmeza que era ao mesmo tempo protetora e reverente. Ele olhou no fundo de seus olhos cansados e viu a mesma alma pela qual se apaixonara. 15 anos, ele disse, a voz rouca de emoção. Por 15 anos, eu acreditei na mentira errada. Ele respirou fundo e a raiva que sentia agora era pura, afiada e direcionada a um inimigo sem rosto. Sua fuga terminou esta noite, Carolina. Aqui, comigo. Ele apertou suas mãos. Eu juro pela memória de Clara e pela vida da minha filha. Ninguém nunca mais vai te machucar. Eu vou encontrar quem fez isso com você, e eles vão pagar. Naquela promessa, não havia apenas amor, havia o poder de um império. Carolina olhou para o homem à sua frente, o mesmo homem que ela tentara proteger com sua ausência, e pela primeira vez em 15 anos, uma pequena e frágil semente de esperança começou a brotar em seu coração devastado. Ela estava em casa. Talvez não para sempre, talvez não em segurança, mas por aquela noite ela estava em casa. Arthur se levantou e pegou o celular. A hora da verdade havia chegado e a caçada estava prestes a começar. A manhã do dia de Natal nasceu em São Paulo com uma luz suave e promissora,
como se o céu quisesse oferecer uma trégua após a noite de emoções avassaladoras. Carolina acordou em um quarto banhado pelo sol, os lençóis de algodão egípcio macios contra sua pele. Por um instante de desorientação, ela pensou que tudo não passara de um sonho febril, uma miragem de conforto criada por sua mente exausta. Mas o cheiro suave de lavanda no ar, a solidez da mobília elegante e a ausência do frio cortante que fora seu companheiro por tanto tempo a trouxeram de volta à realidade. Ela estava na mansão de Arthur Montenegro. Estava segura. O pensamento era tão avassalador que ela se encolheu sob os cobertores, o coração dividido entre um alívio imenso e um pânico paralisante. A segurança tinha um preço, e esse preço era a proximidade com um passado que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Enquanto Carolina lutava com seus fantasmas, Arthur já estava em seu escritório transformado. O CEO calculista e emocionalmente distante dera lugar a um general em seu quartel-general. A energia em torno dele era palpável, uma mistura de fúria contida e determinação de aço. Ele não estava apenas fazendo ligações, estava convocando um exército. O primeiro a chegar foi Roberto Guimarães, uma lenda aposentada da Polícia Federal, cuja reputação de integridade e inteligência era quase mítica. Eram amigos de longa data, um laço forjado na juventude, antes que o dinheiro e a tragédia os colocassem em mundos diferentes. Arthur, que urgência é essa em pleno Natal? Perguntou Guimarães, a voz grave preenchendo o escritório revestido de madeira. Arthur não perdeu tempo. Com a voz firme, ele contou a história de Carolina, a fuga, os 15 anos de medo, a noite anterior. Ele não estava contratando um serviço, estava pedindo ajuda a um amigo. Roberto, eu não quero apenas respostas. Eu quero justiça. Quero que a mulher que eu amo possa dormir em paz pela primeira vez em 15 anos. Guimarães ouviu, seu rosto impassível se tornando mais sério a cada palavra. Ele aceitou o caso sem hesitar, não pelo pagamento generoso que Arthur oferecia, mas pela lealdade ao amigo e pela gravidade da injustiça. Considere feito, disse ele. Vamos transformar esta casa em uma fortaleza e virar esta cidade de cabeça para baixo até encontrarmos quem está por trás disso. A investigação começou com uma velocidade estonteante. Enquanto especialistas em segurança instalavam discretamente um sistema de vigilância de última geração na propriedade, a equipe de Guimarães mergulhava nos registros do passado. O primeiro obstáculo era a falta de pistas concretas. As ameaças eram anônimas, os perseguidores, fantasmas. Foi então que um pequeno milagre aconteceu. Em uma conversa com Arthur, tentando reconstruir memórias embaçadas, Carolina mencionou algo que sempre considerara irrelevante. Lembro que os homens que meu pai chamava de sócios às vezes se encontravam em nossa casa. Eles fumavam um tipo específico de charuto, um cheiro forte e adocicado que eu nunca esqueci. E uma vez, ouvi meu pai discutindo ao telefone sobre um pagamento para uma empresa chamada Prometeus, ou algo parecido. Para ela, era um detalhe perdido. Para Guimarães, foi a chave que abriu a primeira porta. Em poucas horas, sua equipe descobriu que a Prometeus Logística era uma empresa de fachada, dissolvida há mais de uma década, mas cujos registros os levaram a uma teia de pequenas transações financeiras. Aquele fragmento de memória, resgatado das profundezas do trauma de Carolina, economizou semanas de trabalho, direcionando a caçada para um caminho que ninguém esperava. Enquanto a investigação avançava, a vida dentro da mansão se desdobrava em um ritmo próprio, um delicado balé de cura. Arthur, embora focado na busca por respostas, fez da segurança e do bem-estar de Carolina e Luísa sua prioridade absoluta. A mansão, antes um mausoléu de sua solidão, começou a se transformar em um santuário. Dona Elvira, com sua sabedoria silenciosa, orquestrava o dia a dia com uma normalidade reconfortante, enchendo a casa com o cheiro de bolo de fubá e o som de música clássica suave. Ela tratava Carolina com um carinho maternal, garantindo que ela se sentisse cuidada, mas nunca um fardo. O verdadeiro agente de cura, no entanto, era Luísa.
Alheia à tempestade que se formava no mundo dos adultos, ela via em Carolina apenas uma nova e maravilhosa companheira. Passavam horas na vasta biblioteca da mansão. Carolina, a ex-professora, encontrou um propósito esquecido ao ler para a menina, sua voz ganhando força e confiança a cada página virada. Juntas, desenhavam mundos de fantasia onde princesas não precisavam de príncipes para se salvarem, e dragões eram apenas lagartos incompreendidos. Arthur, observando-as de longe, sentia seu coração se expandir. Ele via em Carolina não a vítima que resgatara, mas a mulher forte e gentil que sempre amara, e via em sua filha uma alegria que ele pensava que o dinheiro nunca poderia proporcionar. Apesar da atmosfera de segurança, as cicatrizes de Carolina eram profundas. O trauma se manifestava em sobressaltos em noites de insônia passadas vigiando a janela do quarto. Mas um acontecimento marcante, em uma tarde ensolarada no jardim, mudou sua perspectiva para sempre. Enquanto Luísa corria atrás de borboletas, o escapamento de um carro soou alto na rua, um ruído seco e súbito. O som, inofensivo para qualquer um, foi um gatilho para Carolina. Em um reflexo condicionado por anos de medo, ela não se encolheu nem gritou. Em vez disso, ela se lançou na direção de Luísa, cobrindo o corpo pequeno da menina com o seu, um escudo humano contra uma ameaça imaginária. Quando o eco do som se dissipou, Luísa, que nem sequer se assustara, olhou para cima com seus grandes olhos azuis. Vendo a expressão de pânico no rosto de Carolina, ela não sentiu medo. Sentiu amor. "Você me protegeu, Carol", disse ela, com uma admiração genuína, envolvendo seus bracinhos ao redor do pescoço de Carolina. "Você é minha heroína, igualzinha à princesa do livro que lemos." Aquelas palavras, proferidas com uma inocência tão pura, foram mais poderosas que anos de terapia. Naquele instante, Carolina deixou de se ver apenas como uma fugitiva, uma vítima. Pela primeira vez, ela se viu como uma protetora. A percepção de sua própria força, de seu instinto de amar e defender, foi um bálsamo para sua alma ferida. Ela não era mais definida pelo medo que sentira, mas pela coragem que acabara de demonstrar. A conexão entre Arthur e Carolina também se aprofundava, em passos hesitantes. As conversas noturnas na cozinha se tornaram um ritual. Entre xícaras de chá e fatias de bolo, eles começaram a reconstruir a ponte entre seus mundos. Falaram sobre os sonhos que tiveram, as perdas que sofreram, os livros que leram. Em uma dessas noites, Arthur colocou uma música suave para tocar, uma bossa nova que costumavam ouvir. E pela primeira vez em 15 anos, em meio a uma história engraçada sobre um desastre culinário da juventude, eles riram juntos. A risada enferrujada e um pouco tímida no início, logo se tornou genuína, preenchendo a cozinha silenciosa com uma vida que ela não via há muito tempo. Enquanto a paz florescia dentro dos muros da mansão, a investigação de Roberto Guimarães chegava a uma conclusão chocante. Após uma semana de trabalho incansável, ele pediu uma reunião urgente com Arthur. Em seu escritório, ele espalhou documentos e diagramas sobre a mesa. "Arthur", começou ele, a voz grave, "o rastro não nos levou aos antigos sócios de Marcos Oliveira. Na verdade, ele parecia ser apenas mais uma vítima em um esquema maior. O dinheiro que financiou a perseguição de Carolina por todos esses anos, o dinheiro que pagava os detetives, os criminosos que a aterrorizavam, veio de uma única fonte, um fundo de investimento discreto, quase impossível de rastrear." Arthur sentiu o sangue gelar. De quem era o fundo? Guimarães fez uma pausa, seus olhos encontrando os do amigo com uma expressão de profundo pesar. Era controlado por uma única pessoa, através de uma série de empresas de fachada. Era seu. Ele empurrou um documento final sobre a mesa. No topo da página, claro como o dia, estava o nome do beneficiário, Vicente Montenegro. O mundo de Arthur se desfez. Negação. Foi a primeira reação. Impossível. Vicente, seu irmão mais novo, sempre um pouco inseguro e dependente, mas inofensivo. Um homem a quem ele criara quase como um filho após a morte dos pais. A ideia era monstruosa, ilógica,
Mas então, como um filme em câmera lenta, pequenos fragmentos de memória começaram a se encaixar. A estranha satisfação de Vicente quando Arthur se afundava no trabalho após o desaparecimento de Carolina. Seus comentários sutis sobre como ela não era boa o suficiente. A maneira como ele sempre parecia saber mais do que dizia. A negação deu lugar a uma náusea gelada, a certeza horrível de que a traição mais profunda viera de dentro de sua própria casa. Contar a Carolina foi a tarefa mais difícil de sua vida. Ele a encontrou no jardim ajudando Luísa a construir um castelo de fadas com galhos e flores. A cena era tão pura, tão pacífica, que a verdade que ele carregava pareceu ainda mais profana. Ele esperou até Luísa dormir. Na biblioteca, sob o olhar silencioso de milhares de livros, ele revelou a verdade. A reação dela não foi a que ele esperava. Não houve gritos, nem raiva explosiva. Apenas um longo silêncio. E então, um suspiro profundo, um som de um peso finalmente sendo deposto. Então era isso. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. O monstro nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve perto. Havia uma tristeza infinita em sua voz, mas também uma estranha calma, a paz que vem com o fim de uma longa e exaustiva guerra. Arthur convocou Vicente naquela mesma noite, sob o pretexto de uma emergência de negócios. Quando seu irmão chegou com sua habitual expressão de subserviência ansiosa, encontrou Arthur e Carolina, esperando por ele no escritório. A visão de Carolina, de pé, serena e forte ao lado de Arthur, foi como um golpe físico. A cor sumiu do rosto de Vicente. A máscara caiu. A confissão foi patética. Um fluxo desarticulado de lágrimas, desculpas e acusações. Ele falou de uma vida inteira de ciúmes, de se sentir invisível ao lado do irmão perfeito. O casamento de Arthur com Carolina seria a coroação final de uma vida que ele invejava com uma amargura que o envenenara por dentro. Ele admitiu tudo: a ameaça inicial, a perseguição financiada, a satisfação cruel que sentia a cada notícia de que Carolina fora encontrada e forçada a fugir novamente. Arthur ouvia, o coração transformado em uma pedra de gelo, mas foi Carolina quem deu o golpe final. Quando o fluxo de palavras de Vicente cessou, ela deu um passo à frente. Sua voz era calma, desprovida de qualquer emoção, o que a tornava ainda mais devastadora. "Eu não sinto raiva de você, Vicente", disse ela, e cada palavra era perfeitamente clara. "Eu sinto pena. Você passou 15 anos tentando destruir a felicidade de outra pessoa, e no fim a única vida que você conseguiu destruir foi a sua." Ela fez uma pausa, olhando-o com uma clareza que o fez se encolher. "Você não tem mais poder sobre mim. Você não é nada." Aquelas palavras foram sua absolvição final. Ela não estava mais fugindo, não estava mais com medo. Ela era livre. Com uma dignidade inabalável, ela se virou e saiu do escritório, deixando os dois irmãos para trás. Arthur fez a ligação para a polícia. A prisão foi rápida e discreta. A justiça, enfim, prevaleceu. Naquela noite, na varanda que dava para as luzes cintilantes de São Paulo, o ar parecia mais limpo, as estrelas mais brilhantes. O último fantasma havia sido exorcizado. Arthur se aproximou de Carolina, que olhava para o horizonte. "Acabou", ele sussurrou. Ela se virou para ele e em seus olhos, pela primeira vez, não havia sombra de medo ou tristeza, apenas uma paz profunda. "Sim, acabou." "Carolina", disse ele, a voz embargada, "eu nunca deixei de te amar, nem por um dia." Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas eram lágrimas de alívio, de alegria. "Eu também nunca deixei de te amar, Arthur. Foi o seu amor que me manteve viva." Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas de reconhecimento. Um beijo que selava 15 anos de separação e prometia uma vida inteira de reencontros. Eles não sabiam o que o futuro lhes reservava, nem como curariam todas as feridas. Mas pela primeira vez eles estavam juntos, livres e olhando na mesma direção. O caminho à frente era incerto, mas a certeza de que o percorreriam lado a lado
era tudo o que importava. A primavera que se seguiu àquele Natal de revelações chegou a São Paulo não apenas como uma mudança de estação, mas como uma metáfora para a vida que florescia dentro da mansão Montenegro. Com a sombra de Vicente permanentemente afastada e a verdade finalmente exposta, o ar na casa, antes pesado com segredos e luto, tornou-se leve e respirável. A fortaleza construída por Arthur para se proteger do mundo começou, tijolo por tijolo, a se transformar em um lar. Carolina, movida por um desejo de redescobrir a mulher que era antes de a fuga lhe roubar a identidade, começou a dar pequenos passos para fora do santuário. Ela não queria viver como uma reclusa protegida, mas sim como uma participante ativa no mundo. Sua paixão pelo ensino, adormecida por anos de medo, a levou a se voluntariar em um centro comunitário na vizinhança, um lugar que oferecia reforço escolar para crianças de famílias de baixa renda. Ali, em meio ao barulho de lápis no papel e risadas infantis, Carolina se reencontrou. Sua habilidade de se conectar com as crianças, de transformar uma lição de matemática em uma aventura e um conto de fadas em uma lição de vida, era um dom natural que floresceu com uma beleza comovente. Arthur, observando-a, viu mais do que um passatempo, viu um propósito. Ele, que por anos usara sua fundação corporativa para projetos de marketing e isenções fiscais, percebeu que tinha em mãos a ferramenta para dar a Carolina a plataforma que ela merecia. Em uma noite, ele lhe apresentou uma proposta. Não um presente, mas uma parceria. Ele queria criar um novo braço da Fundação Montenegro, inteiramente dedicado a projetos educacionais inovadores, e queria que ela fosse a diretora. O primeiro grande projeto, idealizado por ela, foi a Biblioteca Andante, uma van colorida e equipada com livros, tablets e contadores de histórias, que levaria a magia da leitura às comunidades mais carentes da cidade. Foi durante uma visita a um desses bairros em um sábado ensolarado que um milagre silencioso aconteceu. Enquanto Carolina lia para um grupo de crianças fascinadas, uma senhora de cabelos brancos e olhar vivaz se aproximou. Era Dona Helena, sua professora favorita da escola primária, a quem não via há mais de 20 anos. A idosa, agora uma líder comunitária aposentada, olhou para Carolina com um reconhecimento que o tempo não apagara. Carolina Oliveira, eu sabia, disse ela, com lágrimas nos olhos. Eu sempre disse que você tinha uma luz especial, uma alma de professora. O mundo seria um lugar mais pobre se você não compartilhasse esse dom. Aquele encontro fortuito, aquela validação vinda de um passado distante e feliz, foi para Carolina um sinal do universo, a confirmação de que ela estava, finalmente, no caminho certo. A transformação de Arthur era igualmente profunda. O CEO implacável começou a delegar responsabilidades, a deixar o escritório antes de o sol se pôr. Ele passou a medir seu sucesso não em balanços trimestrais, but nos sorrisos de Luísa e na serenidade crescente no olhar de Carolina. Começou a frequentar as aulas de culinária que Dona Elvira lhe impôs, resultando em jantares desastrosos, que se tornavam festivais de risadas. Pela primeira vez em anos, Arthur não estava apenas existindo. Ele estava vivendo. A vida seguia em um ritmo de cura e redescoberta, quando em uma tarde de outono, durante o evento de inauguração da segunda Biblioteca Andante, o destino lhes apresentou sua mais bela surpresa. Carolina estava no palco, fazendo um discurso emocionante sobre como um livro pode ser um abrigo e uma segunda chance. De repente, uma tontura a atingiu. Antes que pudesse vacilar, Arthur, que a observava da primeira fila, estava ao seu lado, segurando-a com firmeza. No hospital, em meio à ansiedade, veio a notícia que mudaria suas vidas para sempre. O médico, com um sorriso caloroso, anunciou: não há nada de errado com ela. Na verdade, está tudo mais do que certo. Meus parabéns. Vocês serão pais. O choque foi total. Eles ainda estavam reaprendendo a ser um casal, navegando as águas de um amor que renascia. Uma criança não estava em seus planos imediatos. No quarto silencioso do hospital, eles se olharam, 1 milhão de emoções passando entre eles. O medo estava lá, a incerteza também. Mas,
sobrepujando tudo, havia uma alegria avassaladora. Aquele bebê não era uma complicação. Era a prova definitiva de que o amor deles era mais forte que o tempo e a tragédia. Era a vida, teimosa e maravilhosa, florescendo das cinzas de seu passado. Contar a Luísa foi um momento que Arthur guardaria para sempre. Eles a chamaram para uma conversa séria na biblioteca. Antes que pudessem encontrar as palavras, a menina lhes estendeu uma folha de papel. Era um desenho que fizera na escola naquele dia. Mostrava um sol sorridente, uma casa. E de mãos dadas estavam Arthur, Carolina e ela mesma. E ao lado de Carolina havia uma pequena figura de palitinhos com uma seta apontando, e a inscrição "Meu irmãozinho". Arthur e Carolina ficaram mudos. "Como você sabia, meu amor?", perguntou Arthur, a voz embargada. Luísa deu de ombros com a lógica irrefutável das crianças. "Eu não sabia. Eu só desejei bem forte no meu coração." O milagre do desejo de uma criança, manifestado em giz de cera, dissipou qualquer dúvida que ainda pudesse existir. O casamento aconteceu semanas depois, em um final de tarde dourado, no jardim da mansão. Não foi um evento grandioso para as colunas sociais, mas uma celebração sagrada de sua jornada. Com um pequeno grupo de amigos e a presença emocionada de Dona Elvira e Roberto Guimarães, eles trocaram seus votos sob um arco de jasmins. Luísa, como uma fada em seu vestido de dama de honra, leu um poema que escrevera. Família não é quem tem o mesmo sangue, é quem segura sua mão e nunca mais solta. Quando Arthur colocou o anel no dedo de Carolina, não estava apenas selando um futuro, mas também curando o passado, reivindicando a promessa que lhes fora roubada 15 anos antes. O nascimento de Miguel Arthur, em uma manhã clara de setembro, foi o capítulo final de sua cura e o primeiro de sua nova vida. Segurar seu filho nos braços, um pequeno ser perfeito nascido do amor que sobrevivera ao impossível, foi para Arthur um momento de redenção. Ele olhou para Carolina, exausta, mas radiante, e para Luísa, que observava o irmãozinho com uma adoração solene, e soube que sua busca por felicidade havia terminado. Ele não precisava mais buscá-la. Ela morava em sua casa. 5 anos se passaram, transformando a mansão no Morumbi em um lar vibrante e barulhento. Aos 11 anos, Luísa era uma pré-adolescente inteligente e compassiva, com o mesmo coração de ouro que salvara uma vida em uma noite de Natal. Miguel, aos 4 anos, era um redemoinho de energia e risadas, a personificação da alegria que seus pais haviam redescoberto. A Fundação Carolina havia se tornado um farol de esperança no Brasil. Sua filosofia de dignidade, oportunidade e recomeço havia mudado o paradigma da assistência social. Eles não ofereciam apenas um prato de comida ou uma cama por uma noite. Ofereciam um caminho de volta. Seus centros de acolhimento tinham programas de capacitação profissional, apoio psicológico, oficinas de arte e, o mais importante, uma equipe de assistentes sociais que tratava cada pessoa não como um número, mas como uma história única que merecia um final feliz. Carolina estava na linha de frente, usando sua própria jornada como um testemunho de que ninguém está além da redenção. Naquela véspera de Natal, 5 anos após o reencontro, a família Montenegro voltou à Avenida Paulista. A agitação era a mesma, as luzes igualmente brilhantes. Eles pararam em frente ao mesmo banco de concreto. Agora, ele estava ocupado por um jovem casal que dividia um chocolate quente. Arthur pegou a mão de Carolina. "Este banco", disse ele, a voz cheia de emoção, "não é um memorial da sua dor, Carolina. É o berço da nossa felicidade. Foi aqui que o amor encontrou um jeito de nos encontrar de novo." Mais tarde, na ceia de Natal, a casa estava cheia de amigos, colaboradores da fundação e algumas famílias que haviam recomeçado suas vidas graças ao apoio que receberam. Arthur se levantou para um brinde. Ele ergueu sua taça não para seu sucesso nos negócios, mas para os verdadeiros tesouros de sua vida. "Há uma filha", começou ele olhando para Luísa, "cujo coração puro me ensinou a ver o que meus olhos não enxergavam. E há uma mulher", continuou virando-se para Carolina,
cuja força me ensinou o verdadeiro significado da coragem e cujo amor me salvou de mim mesmo. A vocês, minha família, minha gratidão eterna. Carolina, com os olhos marejados, respondeu ao brinde. Esta noite, há 5 anos, eu estava invisível para o mundo. Hoje, eu olho ao redor e vejo uma família, vejo amigos, vejo esperança. Aprendi que nossas feridas não precisam nos definir. Elas podem se tornar a fonte de nossa maior força, o mapa que nos ajuda a guiar outros para fora da escuridão. Um brinde a todas as segundas chances. A noite terminou com Arthur e Carolina na varanda, observando a neve artificial de uma decoração próxima flutuar suavemente no ar quente da noite paulistana. Lá dentro, Luísa e Miguel brincavam perto da árvore, suas risadas ecoando como a mais bela música. O silêncio entre eles era confortável, uma paz conquistada com muito custo. Você acha que ele sabe? Sussurrou Carolina, apoiando a cabeça no ombro de Arthur. Vicente, você acha que ele entende o que perdeu? Arthur olhou para o céu estrelado por um longo momento. Eu não sei, mas eu sei o que nós ganhamos. Ele a abraçou com força. Nós ganhamos tudo. A história deles, que começara com a pergunta inocente de uma criança, havia se tornado um testemunho poderoso. A prova de que o amor verdadeiro não se apaga com o tempo, de que as famílias podem ser reconstruídas sobre fundações mais fortes que o sangue e de que até mesmo da noite mais fria e escura, uma vida de luz e calor pode florescer. Eles eram a prova viva de que os maiores milagres não acontecem por magia, mas por escolha. A escolha de ver, a escolha de ajudar e, acima de tudo, a escolha de amar, de novo e de novo, perdão após perdão. E naquela casa, protegidos não por muros, mas pelo amor que haviam incansavelmente construído, eles estavam finalmente e para sempre em casa. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.